Então, gente, bom dia. Na semana passada não, na segunda-feira, nós lemos um texto sobre o terremoto no Nepal e eu pedi que vocês fizessem a leitura dos textos da página 160, que é mais de 100 mil pessoas foram atingidas por tornado em Xanxerém, 161, vulcão chileno Calboco entra em erupção e expele grande coluna de cinzas. 162. Tromba d'água de Piedade gera forte repercussão online. E 163. Cerca de 40 pessoas morrem em tempestade no Paquistão. Gente, o que é que todos esses textos têm em comum? Todos falam sobre desastres. Todos falam sobre desastres, sobre algo negativo. E onde acontece? Onde foram essas ocorrências? Teve algum no Brasil? Não. Ó, temos essa de Xanxerém. Tem, é no Xanxerém, que é em Santa Catarina, eu acho. Santa Catarina. Temos o vulcão chileno, sabemos que é no Chile, não foi no Brasil. Temos aqui tromba d'água de Piedade. Onde fica Piedade, ó? Recife. Em Recife, então temos mais uma. Mais uma do Brasil, no Brasil. E, por último, nós temos cerca de 40 pessoas morrem no Paquistão. Então, nós temos duas que ocorreram no Brasil, uma em Santa Catarina, a outra em Recife. E as outras duas fora do Brasil, uma no Chile e a outra no Paquistão. Então, como vocês perceberam, essa unidade, o foco principal, o foco dela vai ser sobre patrimônios históricos, sobre desastres naturais, sobre a perda da história, a perda da história da civilização, da história dos seres humanos. O capítulo trata sobre essas questões, tanto que vocês perceberam a partir da leitura desses textos. Então, vamos tentar responder a atividade juntos. Já que eu não passei lá para casa, deixa eu colocar aqui. Que eu fiz. Tudo bem. Gente, as provas começam dia 17. Mas até lá, vamos estudar direitinho as adverbiais. E acredito que o assunto da prova de vocês será somente elas. Oi, falou, Antônio? Falta 15 dias, né? Mais ou menos isso. Mas vai ser bem tranquila. Chegar lá, eu pra muito uma caixinha, sendo que vai parecer tudo igual. Aí vou fazer algumas abertas dessa vez. Então, nós temos na página 164 a primeira pergunta. No texto 1, a jornalista utiliza outro termo para se referir ao terremoto. Qual é? Texto 1. Vamos todos voltar ao texto 1. Do Nepal.
Texto 1 é sobre o terremoto do Nepal. Então, ela usa outro termo para substituir a palavra terremoto. Qual é esse termo? Qual foi o sinônimo? Destruído. Tem uma palavra não, tem uma expressão. Quando eu digo expressão, gente, pode ser duas ou mais palavras, viu? Tem uma expressão que é a mesma coisa de terremoto, que significa a mesma coisa de terremoto. Eu vou falar com medo de estar errado, mas eu acho que é tremor de terra. Tremor de terra, certíssima, Camila. Não tenha medo de errar. Se errar, não tem problema, não. Tentamos achar certo depois. O importante é tentar. Tremor de terra. Gente, tremor de terra, porque Porque nós dizemos que é uma expressão? Porque nós não temos aqui apenas uma palavra. Temos três palavras. Tremor de terra. Mas equivalem a uma. E qual seria essa? Terremoto. Então, nós temos aqui o uso da sinonímia. E o que é sinonímia? É quando as palavras elas são sinônimas, ou seja, elas podem ser substituídas umas pelas outras. Então, primeira questão, tremor de terra. Segunda questão. Sabemos que as notícias estão muitas vezes ligadas por temas que ocasionalmente se relacionam entre si. Considerando os textos lidos, qual é o tema comum a todos esses? Desastre natural. Destruições. Coisas ruins. Desastres. Oi? Notícias também. Sim, tratam sobre, na verdade, todos são notícias, né? Porque são o texto é uma notícia, todos são. E todos abordam algum fenômeno natural, algum desastre natural. Quem colocou desastre está ótimo, não precisa mudar. Terceira questão, Antônio. Texto 4 é um lançamento que define os moradores de Piedade, em Jaboatão dos Guarará. Quando foram divulgados os vídeos na fanpage, houve muitas visualizações, milhares de likes. Nesse aspecto, que chama a atenção são os comentários feitos pelos internautas, a maioria deles associados ao fim do mundo e a religiões. Discute com seus colegas e professores que tipo de comentários foram os mais postados. Então, ó, a questão que o Antônio leu, terceira questão, diz que houve muitos comentários feitos pelos internautas. E grande parte desses internautas associaram esse fenômeno ao fim do mundo. Gente, isso é bem comum, né? Sempre que acontece alguma coisa, as pessoas associam ao fim do mundo. Tendem a fazer isso. Ah, é o fim dos tempos. Por isso que isso está acontecendo. Agora o Covid mesmo. O que mais tem são pessoas falando que é fim de época, é fim de era, é fim dos tempos. Então, mas vocês acham que por que grande parte dos internautas
associaram essa tomba d'água ao fim dos tempos? Pelo grande desastre que ela, Foi pelo grande desastre que ela trouxe. pelo grande desastre que ela trouxe. Mas deixa eu dar uma dica também. Tem a ver com o local onde aconteceu. Onde foi que isso aconteceu, gente? O de tromba d'água foi em Recife, Sim. né? Recife. Em Recife, Nordeste. É comum isso acontecer? Não, não. Né? Não. Não é nada comum isso acontecer. Tanto que nós já estamos habituados a ouvir falar de alguns pequenos desastres na região sul, né? Tipo Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que às vezes tem algum vendaval, algum temporal, algo desse tipo, uma grande tempestade, e acontece de algumas casas serem demolidas, algo do tipo. Então, quando nos traz essa informação, nós não ficamos tão admirados, porque já é o mais comum de acontecer. Mas por que os internautas ficaram falando o tempo inteiro que isso era o fim do mundo? Porque foi algo que aconteceu em Recife. E esse tipo de fenômeno, ele não ocorre comumente no Brasil, principalmente no litoral pernambucano. E como as pessoas não têm conhecimento sobre isso, elas acabam associando às religiões, acabam dizendo que isso tem a ver com o fim do mundo. Mas não é porque algo acontece raramente aqui, tipo Brasil. Brasil não tem terremotos por conta das placas tectônicas, certo? Mas digamos que aqui no Brasil tivesse um terremoto. Qual seria a primeira coisa que as pessoas diriam? Fim do mundo. Fim do Fim mundo, do né? mundo, fim dos tempos. A primeira coisa seria essa, eu tenho certeza. Eu não precisaria nem pensar muito para dizer isso. Por quê? Porque é algo que no Brasil não tem. Não tem terremotos no Brasil. Não temos o hábito de ouvir falar que aqui no Brasil teve um desastre natural desse tipo. Então, vamos acabar associando a algo que acreditamos, a algo que o senso comum acredita, ou seja, as pessoas acreditam, que seria o fim dos tempos. Deixa eu formular uma resposta aqui. Como esse tipo de fenômeno não acontece comumente no Brasil, principalmente no litoral pernambucano, as pessoas tendem a associar as religiões. Tendem a associá-lo a religiões, indicando o fim dos tempos.
Terceira questão respondida. Quarta questão, Lucas. O gênero textual notícia apresenta características comuns em todos os meios em que são difundidos. Encontramos geralmente um texto que busca impessoalidade, a clareza e a objetividade. Para isso, os textos jornalísticos respondem às perguntas do lead: quem, que, quando, por quê, como e onde. Pensando nisso, identifique no primeiro parágrafo do texto 5 as respostas, se houver, a essas perguntas. Gente, vamos ao Tudo texto 5. Pode ler. Chuvas e ventos violentos já mataram pelo menos 44 pessoas e feriram mais 200. Desde a noite do dia 27 de abril, no norte do Paquistão, anunciaram as autoridades locais. Então, vamos responder a questão. Quarta questão, nós temos a primeira pergunta. O que foi que ocorreu, gente? Chuvas e ventos violentos. Chuvas e ventos. Ocorreram chuvas e ventos violentos. Então, nós já temos aqui a resposta para a pergunta o quê? O quê? Chuvas. Colocar assim, ocorreram chuvas e ventos violentos. Oi. Fiquei aí com a sede Neuza para Sim, e eu disse, acho que algumas aulas, eu disse a vocês que sempre que você tiver uma pergunta e tiver o que no final, ele fica com circunflexo. Sempre, ó. Então, se até você começar a falar e eu disser assim, que, esse que é desse jeito aqui, ó, escrito assim, porque está no fim de frase, no fim de pergunta. Então, sempre que o que estiver no fim de pergunta, fica com circunflexo. Segunda pergunta é quando? Quando ocorreram essas chuvas e ventos violentos? Desde o dia 7 de abril. de abril. Então, na noite do dia 27 de abril. Quando onde ocorreram? Norte do Paquistão. No norte do Paquistão. Muito bem. A resposta por quê? Porque ocorreu, diz o motivo? Não. Não, então porque não temos resposta. Como? Diz como ocorreu? Não. Também não. Também não. E quem? É menos de Disse 44. disse o que aconteceu, mas disse quem foi que gerou isso? Não, Não. porque é um Não. fenômeno natural. É diferente como aquela notícia que lemos sobre os patrimônios históricos do Iraque que estavam sendo destruídos pelos povos islâmicos, pelo Estado Islâmico. Era diferente. Ali tinha alguém que estava fazendo aquilo, que era o Estado Islâmico. Nesse caso, nós não temos respostas para as perguntas por que, como e quem. Vou colocar aqui, ó. Não temos
Quinta questão. André. Sabemos que é necessário haver um isolamento da área afetada, assim como ao redor do vulcão Calbuco, no Chile. Sobre isso, por qual motivo foi realizado o isolamento ao redor do vulcão? Então, estamos falando sobre o vulcão Calbuco do Chile. Por que foi realizado esse isolamento? Para as pessoas não se ferirem. Para segurar. Para Para segurar. proteger os habitantes, para as pessoas não se Acho que tinha. ferirem. Professora, eu acho que como não tinha previsão de quando ele entra em erupção, para não evitar uma catástrofe, tiraram a população. Exatamente. Então, fizeram esse isolamento ao redor do vulcão para proteger os habitantes que moram próximos a ele. Moram próximo a ele. Já que não tinha previsão de quando ele iria entrar em erupção. Então, para proteger os habitantes, ou para proteger os moradores, quem colocou isso está certo. Sexta questão. Camila, faça a leitura, por favor. Tá, então, analisando o título das notícias do capítulo, responda as questões a seguir. Letra A. Qual é o tempo verbal empregado no título de cada notícia? Título de cada notícia. Tempo verbal. Presente, pretérito ou futuro. Ó, Tá. cerca de 40 pessoas morrem em tempestade no Presente, Paquistão. Morrem. como Presente. tem Se presente, fosse passado, seria como? Morreram, né? morreram. Tomba d'água de piedade gera. Se fosse pretérito, seria como? Geraram. Como é uma só, gerou, né? Ela gerou. Se fosse futuro, gerará ou geraria. Vulcão chileno Nabucco entra em erupção. Se fosse pretérito, seria entrou ou entrava. Mas estamos falando de presente. Mais de 10 mil pessoas foram atingidas por tornado em Xanxerém. Gente, o foram. Está aqui tempo verbal. Presente ou pretérito? Pretérito. Pretérito, nós só temos aqui, no texto 2 é que temos um verbo no pretérito. Vamos ver o texto 1. Terremoto no Nepal, deixa. Presente também. Então, só temos um verbo no pretérito. Perfeito. No texto 2. Deixa eu ver aqui se tem alternativa. Letra A da sexta. Não,
em todas as notícias, os verbos estão no presente, menos no texto 2. Que o verbo se encontra no pretérito imperfeito. Perfeito, quer dizer. Vamos fazendo a correção no livro. Letra B. Esse tempo verbal dá a ideia de quê? E nos outros que Pausa. estão presentes que está acontecendo no momento e no pretérito que acabou de acontecer. Exatamente. Então, os que estão no presente dão a ideia de que estão acontecendo, de que aquelas coisas estão acontecendo agora. Já o que está no pretérito dá a ideia de que acabou de acontecer. Vamos olhar no texto 2 aqui. Mais de 10.000 pessoas foram atingidas. Quer dizer que acabou de acontecer. Vamos explicar isso na letra B. Letra B da sexta. Nas que os verbos estão no presente, nas que os verbos estão presentes, dá uma ideia de que o fato está acontecendo. Já na que o verbo Sétima questão. Se você lesse somente o título das 5 notícias, qual chamaria mais a sua atenção? E aí, nono ano? É mais para pessoal. Essa é bem pessoal. Queria saber de vocês. Qual chamaria, Antônio? A do vulcão. A do vulcão. A do Pra vulcão mim. também. Eu acho que a tromba d'água. Pra mim foi a do vulcão. Do Xanxerê. Falar quantas pessoas morreram. Fala das pessoas. Pode ser também. E tem também a do Paquistão, que fala das 40 pessoas que morreram. É bem pessoal, gente, isso aí. Então, não vou interferir. Aqui vocês acham que chamaria mais a sua atenção? Então, sétima questão pessoal. Oitava questão. Lucas, lê, por favor.
Oitava. Oitavo. Considerando as notícias lidas, é correto afirmar que os textos são expressionistas e de uma subjetividade exacerbada. B. Os textos relatam fatos reais de forma clara e objetiva. C. Nos textos há uma predominância das formas descritivas. D. Assemelham-se a textos literários de alta subjetividade. E. Os textos são fragmentados devido à racionalidade textual. Gente, primeiro passo, deixa eu esquematizar aqui para vocês uma coisa. Fala em objetividade e subjetividade, ó. Objetividade versus subjetividade. Na objetividade, você nota algo que é de conhecimento de todos, gente. Você é objetivo. Você não dá a sua opinião. Já na subjetividade, você dá. Ó. Quando você é subjetivo, você pensa, você fala de acordo com o que você sente. Porque os textos literários, eles são caracterizados como subjetivos. Alguém sabe dizer? Textos literários, gente, como um conto, uma lenda, porque eles são mais subjetivos. Não sei. Imagine, se o subjetivo é o seu pensamento, é o que você pensa. Na sua opinião. É tipo da sua opinião. Então, outra coisa você faz. E aí? Gente, se eu digo assim, seja objetivo. Objetivo é o que é notável por qualquer pessoa. Subjetividade é o pensamento do eu. Vou colocar assim, ó. Eita, deixa eu tirar aqui, caixa alta. Então, é o pensamento do eu. É quando você fala de acordo com o seu íntimo. E já a objetividade, quando, vou colocar assim, racional. Vou colocar assim, é mais racional. Deixa eu pegar as setinhas aqui. Então, se eu digo assim, eu vou escrever um texto, uma redação, aí eu digo, gente, quero que vocês sejam objetivos. Eu quero que vocês comecem um texto assim. Na minha opinião, se eu quero objetividade, eu posso começar assim, na minha opinião? Não. Não, porque se eu usar o na minha opinião, eu estou sendo subjetivo. Eu estou falando o que é que eu penso, o que é que eu acho. Em um texto jornalístico, em um texto como uma redação, não deve saber o que você acha, o que você pensa, pelo menos de forma explícita. Não deve se saber de forma explícita, ou seja, eu não preciso colocar a minha opinião, a minha opinião, a expressão, mas eu posso
dizer ao longo do texto o que eu penso, é claro, sem precisar colocar isso. Então, eu posso colocar, digamos, vamos falar sobre o preconceito racial. Aí eu pego e escrevo. Há muitos anos é notável que o preconceito racial vem acontecendo, não somente no Brasil, mas como também no mundo. Essa prática é ofensiva. Se eu digo que essa prática ela é ofensiva, eu dei minha opinião, dei, não foi? Só que eu dei minha opinião e eu não precisei colocar, eu acho que é ofensiva. Não, eu afirmei que ela é. E eu não só afirmei, ao longo do meu texto, eu vou tentar comprovar que o que eu disse no início realmente é verídico. Realmente ele tem um objeto. Então, objetividade tem que ter um objeto, tem que ter algo que você possa se basear. Já subjetividade, não. Se, a partir dessa explicação. Na letra A, nós temos os textos, são expressionistas. Expressionistas o quê? Ele mostra uma certa expressão. E de uma subjetividade exacerbada. Gente, esses textos, eles são subjetivos ou objetivos? Eles tratam sobre objetivos porque eles tiveram um objeto de estudo. Qual foi o objeto? O fato que ocorreu. E a nenhum momento está falando de forma subjetiva sobre o que. Agora, digamos que um desses fenômenos aconteceu e deixou várias pessoas feridas. Aí uma delas pega e vai escrever um texto sobre ele. Esse texto, assim, sem saber de mais detalhes, vocês acreditam que esse texto seria mais subjetivo ou objetivo? Se a pessoa que foi atingida vai escrever um pouco da experiência, como foi? Subjetivo. Subjetivo. É tipo, gente, as barragens, Brumadinho, Mariana, não foram, não se estouraram? Ok. E se uma daquelas pessoas fosse escrever um texto sobre aquele desastre, lógico que elas escreveriam de forma subjetiva. Foi algo que atingiu a elas. Foi algo que prejudicou a vida delas. Então, subjetividade é o que você pensa, é o que você sente, tem a ver com o emocional. Objetividade é de forma racional. Você vai pegar o que todo mundo pensa. Então, isso é algo objetivo. Todo mundo sabe que o Covid está matando milhões de pessoas. Isso é objetividade. Está na cara. Então, na próxima aula da semana que vem, nós debatemos melhor